sou Gilcemara Gama e este é o podcast Pode Mais Saúde, um podcast da Unimed Volta Redonda. Hoje estamos aqui recebendo a otorrinolaringologista doutora Roberta Laurindo, que é médica cooperada da Unimed Volta Redonda, especialista em otologia e medicina do sono. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Sempre bom falar de um tema assim que gera muita curiosidade, que é o sono. Doutora, então, antes da gente iniciar a nossa conversa sobre insônia, que o pessoal já vai ver aqui o título, né, do podcast, conte um pouco, então, sobre a sua especialidade, a sua carreira na medicina, para que nossos ouvintes possam te conhecer também. Tá joia. Então, eu fiz medicina na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e eu meio que não sabia, até o final da faculdade, o que eu iria fazer, né? Meio que no último período decidi fazer otorrinolaringologia. E aí, a otorrino, quando eu acabei a especialização, a gente consegue fazer algumas subespecializações, né? E aí, quando eu fiz a otorrino, não tinha muito esse trabalho de sono, porque a especialidade de sono, ela é nova, né? E ela é uma subespecialidade dentro de algumas especialidades. Então, você não pode terminar a medicina e já fazer medicina do sono. Você tem que fazer alguma especialidade e depois fazer medicina do sono. E a otorrino é uma dessas especialidades que a gente pode fazer medicina do sono depois. E aí eu resolvi, no final também da minha especialização, me candidatar a uma vaga para pós-graduação de medicina do sono e passei e fiquei 1 ano em São Paulo, na Unifesp, no Instituto do Sono, fazendo essa especialização. E logo depois já voltei para Volta Redonda, já montei uma polissonografia, né, que é o estudo do sono, e comecei a trabalhar com isso. Então eu trabalho com medicina do sono desde 2013. Perfeito, doutora. Então, já pra gente contextualizar aí, a gente tá com uma especialista, então, pra trazer algumas dúvidas aí, tirar essas dúvidas da gente, que insônia é um assunto muito comentado, né? Muita gente sofre e nem sabe que tá sofrendo de fato de insônia. Exatamente, é muito comentado e muito procurado no consultório também, né? E eu acho que o pós-pandemia aumentou muito isso, né? Porque a gente vai conversar aqui, a insônia tem muito a ver com o nosso sistema emocional também. E eu acho que a pandemia mexeu muito com muitas pessoas, né? Então, eu acho que a insônia acabou aumentando muito no nosso país e acredito que no mundo inteiro. Doutora, então a insônia ela é caracterizada pela dificuldade de iniciar o sono ou manter um sono contínuo aí durante a noite sem ter interrupções, né? Muitos dos brasileiros sofrem com a insônia, que pode se manifestar por diversas razões. Então, para entendermos melhor sobre as causas da insônia e como aumentar as chances de ter uma noite de sono aí tranquila, nós convidamos a doutora Roberta para tirar essas dúvidas da gente. Doutora, para iniciar, vamos lá, o que é a insônia? Ela pode ser considerada uma consequência dos nossos hábitos? Também, tá? A insônia, como você falou, nós temos 2 tipos de insônia, né? A insônia de início, que é aquela pessoa que tem dificuldade de iniciar o sono, então que deita na cama e demora mais que meia hora para poder começar a dormir. E tem a insônia de manutenção, que é aquela pessoa que consegue pegar no sono rápido, mas acorda no meio da noite e não consegue mais dormir. E tem pessoas que têm as 2 insônias associadas, tanto de início quanto de manutenção. Então, mas ela pode também estar associada a algum hábito nosso? Então, a gente fala que a insônia é uma predisposição genética, né? Então, você tem que ter uma predisposição genética associada a um perfil psicológico, tá? Então, geralmente são aqueles perfis psicológicos mais ansiosos, com aquele cérebro hiperpensante, sabe aquela pessoa que deita na cama e pensa em tudo da vida? Não só nos problemas, em qualquer coisa, né? Tem que ir no mercado amanhã, tem que fazer... Então, a gente chama de um cérebro meio acelerado, meio hiperpensante, né? Um perfil mais ansioso, às vezes, né? E que geralmente tem um gatilho. Então, o que muitas pessoas não sabem é que 90% das causas de insônia existe um gatilho. Existe um fator, alguma coisa que aconteceu ali que foi o gatilho para poder iniciar a insônia. No caso, então, doutora, a pessoa que consegue entrar de cara ali no sono, ela deitou, dormiu, mas que acorda diversas vezes na noite, isso pode ser considerado insônia também? Depende. Se ela acordar e logo depois voltar a dormir, isso não é considerado uma insônia. Isso é considerado uma fragmentação do sono, que a gente tem que investigar o porquê que esse sono está fragmentado. A insônia é quando você acorda e fica um tempo acordado sem conseguir voltar a dormir. Aí vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir. Isso, exatamente. Aí seria considerado insônia. A insônia.
Doutora, quando a gente, então, você falou que isso é considerado, mas para o médico fazer esse diagnóstico, né? Quando um paciente chega lá no seu consultório, como que a gente consegue chegar nesse diagnóstico da insônia, então? É muita história clínica, né? Anamnese, então a gente colhe a anamnese, né, geral, colhe a anamnese do sono. Então, a insônia de início, muitas vezes eu consigo fazer o diagnóstico só numa anamnese, né? Só nas perguntas que a gente faz ali quando o paciente chega no consultório. Agora, a insônia de manutenção, muitas vezes eu vou precisar lançar a mão da polissonografia, que é o exame do sono, né? Então, para muitos diagnósticos do sono, a gente precisa lançar a mão da polissonografia, que é um exame que você vai dormir toda monitorizada, né? Com eletrodos de eletroencefalograma, eletrodos, várias avaliações que a gente faz e vai dormir monitorizada para a gente poder entender melhor o que acontece nessa noite de sono e poder ajudar melhor esse paciente. E existem tipos de insônia? São esses dois tipos que eu te falei, insônia de início ou insônia de manutenção. São os dois tipos de insônia que existem. Doutora, e qual seria então o tratamento aí para insônia? Quais são os tipos de tratamento? Então a gente fala que a insônia, eu sempre falo isso com os meus pacientes têm que ter muito isso na cabeça. Não existe um tratamento específico. Eu falo que é um pilar, são várias coisas que a gente vai precisar fazer para poder melhorar a qualidade desse sono, né? Então, primeiro, medidas comportamentais com relação ao sono, que a gente chama de higiene do sono, né? Para quem tem insônia, a higiene do sono é super importante. Eu já vou voltar para a gente poder falar da higiene do sono. A segunda é uma terapia psicológica também, com psicólogo, às vezes é muito importante, por dois motivos. Um, para a gente poder tentar descobrir o que é aquele gatilho que está levando, né, ele ter aquela insônia, porque falo que a insônia muitas vezes é um auto-boicote do seu cérebro que não te deixa dormir. E como se o seu cérebro tivesse criado algum trauma, algum mecanismo que ele tem medo de dormir por algum motivo. Então, a sua mente fica te auto-boicotando para você não conseguir dormir. Então, a terapia psicológica vai trabalhar isso. Ela vai conseguir entender qual que é esse gatilho, o que está fazendo, para você conseguir ter medidas comportamentais de próprio, assim, trabalho mesmo do seu cérebro para poder te ajudar a voltar a dormir, tá? E em alguns casos, a gente precisa também lançar a mão de medicação, né? Uhum. Então, é um pilar de 3 tipos de tratamento: higiene do sono, terapia psicológica e algumas vezes medicação, tá? Na verdade, as insônias mais crônicas, as de mais de um ano, muito dos casos a gente precisa lançar mão ou de medicações controladas ou então a gente chama de suplementações do sono, né? Que são alguns suplementos que ajudam a manter esse sono um pouquinho mais estável, né? E com relação à higiene do sono, então a gente fala que são medidas comportamentais, tá? Que a gente precisa preparar aquele cérebro, aquela pessoa, para poder conseguir iniciar aquele sono, né? Então, quem tem insônia, o cérebro dela funciona um pouquinho diferente. Então, não é igual de uma pessoa que não tem insônia. Então, por exemplo, quem tem insônia só pode ir para a cama na hora que tiver sono. Então, o seu cérebro tem que conectar a cama ao sono. Então, não adianta ir para a cama sem sono, mexer no celular, ficar rodando de um lado para o outro, ficar toda hora olhando no relógio, né? Então, se não está com sono, vai fazer qualquer coisa. Vai ficar na sala, vai ficar na cozinha, qualquer lugar, menos deitado na cama, tá? Então, não pode assistir televisão na cama, não pode mexer no celular da cama. A cama é só para poder dormir. Deitou na cama, demora mais de meia hora para poder dormir, sai da cama e vai fazer outra coisa. Então, seu cérebro precisa conectar a sua cama ao sono, tá? Segunda coisa, não pode tomar estimulantes depois de 4, 5 horas da tarde. Então, quem tem insônia, café, qualquer estimulante, Coca-Cola, chá preto, qualquer coisa que te estimule após as 4 não é indicada, né? Uhum. Você tá rindo aí? Eu acho que alguém tem insônia aqui nessa sala. Vou ser bem sincera, gente. Hoje até uma consulta aqui com a doutora, né? Porque vamos dizer que eu estou precisando muito ouvir essas dicas também. E eu falo que você tem que ter também uma rotina do sono. Então, assim, à noite, procurar coisas que te relaxem. Toma um banho mais morno, vai tomar um chazinho que te relaxa. Quem gosta de fazer meditação, vai fazer uma oração, alguma coisa. Cada um precisa encontrar um modo de relaxar o seu cérebro, a sua mente, né? Então, tem pessoas que procuram meditação, aquele método de mindfulness, de você esvaziar mesmo a mente. Tem pessoas que fazem yoga, tem pessoas que gostam de orar, fazer uma oração. Então, procurar alguma coisa que te relaxe naquele momento, tá? O quarto sempre tá escuro e com uma temperatura agradável. Então, às vezes, qualquer entradinha de luz já inibe um pouquinho esse sono. Mas o quê? Fazer atividade física. Atividade física, para quem tem insônia, é fundamental. E fazer atividade física nesse período da noite pode ser prejudicial?
Pode, dependendo. Às vezes atividades físicas que te estimulem mais, às vezes aeróbica que te deixa muito agitada, em muitos casos pode piorar aquele sono, né? E você falou também sobre a questão de associar a cama. Essa associação da cama seria só no período da noite ou não? Até de dia é preferencial que você não assista a televisão da sua cama. Até de dia. E para quem tem insônia, é proibido tirar cochilos durante o dia. Por quê? São uma boa dica. Não pode tirar cochilo. Quem não tem insônia não tem problema. Às vezes um cochilozinho de meia hora é até revigorante para algumas pessoas, né? Mas para quem tem insônia, aquele cochilinho em qualquer horário do dia não é recomendado, tá? Por quê? São duas coisas que fazem a gente dormir, tá? É a produção de melatonina, né? Por isso que muitas pessoas suplementam melatonina para o sono. Então, a melatonina só é fabricada no escuro, tá? Então, quando fica escuro, o cérebro começa a produção de melatonina porque ele entende que está chegando a noite, né? Então, a gente tem o ciclo sono-vigília. Sono durante a noite e vigília. Vigília quer ficar acordado durante o dia. Então, o nosso cérebro entende que está chegando a noite, está chegando a hora de dormir, aumenta a produção de melatonina. Então, hoje a gente com muita tela, muito celular, muita televisão, acaba inibindo um pouco a produção de melatonina, tá? E a segunda coisa que faz a gente dormir, a gente chama de pressão do sono. Então, quanto mais tempo a gente fica sem dormir, mais são produzidas substâncias no nosso cérebro que levam ao aumento dessa vontade de dormir. Então, se você vai aumentando a sua pressão do sono durante o dia, chega à tarde você dorme, tira um cochilinho, mesmo que seja de meia hora, você vai diminuir essa pressão do sono, tá? Então, para quem tem insônia, não é recomendado também tirar o cochilinho da tarde, porque a gente precisa dessa pressão do sono no grau máximo para poder ajudar nesse sono da noite, tá? E vamos lembrar de mais medidas de higiene do sono. Alimentação à noite também, né? Então, aquela alimentação mais pesada, né? Tudo isso acaba também prejudicando para quem tem insônia. Então, procurar alimentos mais leves também durante a noite. Então, doutora, já deu para entender aqui se aquela pessoa que tem a televisão virada para sua cama em casa, já tem uma dica aqui que talvez vale rever o local para essa televisão na sua casa, hein? Exatamente. Se você tem insônia e tem televisão no quarto, esquece. Não é recomendado. Nossa, aí ó, uma boa informação. E doutora, você falou então do uso do medicamento também para essas pessoas. O suplemento, ele é passado antes até para o paciente? Você falou a questão de, passou um ano que a pessoa ainda tem, é recomendável a medicamento, mas o suplemento, ele pode ser passado para um paciente antes mesmo? Pode. Na verdade, sempre que a gente consegue resgatar esse sono de forma mais natural, sem precisar de medicação controlada, é sempre o mais indicado, né? Então, dependendo do caso, na maioria dos casos eu sempre tento medida comportamental de higiene do sono, terapia psicológica e alguma suplementação. E a gente vai acompanhando e vê. Só que alguns casos realmente não respondem, porque tem outras questões associadas, né? Então, a gente tem que pensar que às vezes o paciente com insônia tá num grau de ansiedade muito grande, precisa tratar essa insônia com algum ansiolítico, tá num grau de depressão. Então, às vezes tem muitas doenças, né, psiquiátricas e neurológicas que também acabam atrapalhando um pouquinho esse sono e levando à insônia. Então, a insônia é multifatorial, é muito personalizado o tratamento da insônia, né? Então, precisa chegar esse paciente, entender exatamente aquela história e ir corrigindo de pouquinho em pouquinho. Também não existe nenhum tratamento mágico para insônia. Eu falo isso com os pacientes, não tem nenhum remedinho que vai te dar, que vai te fazer apagar. Não existe isso, esquece isso, isso não existe, tá? Existem sim mudanças de hábito e de comportamento, foi o que você falou, né? Então, para quem tem insônia, essas medidas de higiene do sono que parecem bobas, às vezes você escuta, não é possível que isso deva melhoram. E outra coisa que eu esqueci de falar é manter uma rotina do sono. O que é isso? Procurar dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, porque a quebra dessa rotina, um dia eu fico acordada fazendo alguma coisa até 3 horas da manhã, outro dia eu vou tentar dormir meia-noite, o cérebro precisa de uma rotina. Quando você estabelece essa rotina de um horário mais ou menos próximo de dormir e acordar, você também ajuda ele a estabelecer um pouco essa função do sono. Doutora, e pode ser trazer algum dano na sua rotina? Por exemplo, a pessoa dorme meia-noite até 7 horas da manhã. Aí no outro dia de meia-noite até as 6. Aí no outro dia de meia-noite às 7 de novo, no outro já é meia-noite até as 5. Isso também pode desregular? Pode desregular, né? Isso a gente chama de rotina do sono, de você manter uma manutenção. Então, quanto mais próximo o seu horário de deitar e dormir todos os dias, melhor.
Por isso que às vezes os trabalhadores de turno, né? Aqueles trabalhadores que trabalham em turno, uma hora tá trabalhando de manhã, outra hora tá trabalhando à tarde, eles trabalham 24 horas, fica 12. Eles, a longo prazo, acabam tendo um distúrbio do sono, às vezes. Eles se aposentam e ganham uma insônia. Por quê? Porque eles sempre trabalham em turnos, né? E aí o cérebro dele não se acostumou com essa rotina. E essa pessoa que trabalha assim, por exemplo, trabalha por plantão, por turno, tem alguma dica para que ela possa tentar manter esse sono aí mais alinhado? O que eu dou de dica é porque, assim, muitas vezes trabalha 24 horas e chega em casa de manhã, ela precisa deitar para poder dormir, né? Porque, e às vezes, a casa precisa respeitar isso, porque às vezes a pessoa trabalha à noite e chega em casa, tá todo mundo fazendo barulho, quer que a pessoa faça um monte de coisa na rua, né? Acho que não trabalhou à noite, então ela precisa ter esse descanso assim que chega, né? Então, os trabalhadores de turno, às vezes tem mais dificuldade, mas ele precisa chegar, descansar, ter uma rotina, mesmo que seja essa rotina meio louca, assim, de horário, né? Mas precisa ter esse descanso Então, pós-trabalho. assim que possível, é para descansar e manter também o ambiente que for descansar mais escuro para conseguir... Isso, exatamente. Tentar simular uma noite, né? E a família precisa respeitar isso. E, doutora, você falou muito sobre a questão dos hábitos mesmo, da saúde mental, né? Esse mês nós estamos no Janeiro Branco, que é um mês de conscientização à saúde mental. Então, é um tema que a gente tem que trabalhar bastante. Só que algumas pessoas preferem ir direto para o medicamento e fica ali no medicamento, achando que o medicamento vai sempre te ajudar. E algumas pessoas chegam a, de fato, não conseguir depois dormir sem medicamento, né? Como fazer o desmame dessa pessoa? O problema é que a gente fala que a medicina do sono é uma medicina nova, né? Se você for pensar na medicina em geral, a medicina é milenar. Só que a medicina do sono, pra você ter uma ideia, começou a ser estudada na década de 70, 1970, né? Ela virou uma especialidade na década de 90. Então, ela é uma medicina muito nova. Então, tem muita coisa que a gente está descobrindo agora. Então, muitas coisas que a gente achava normal no sono, hoje a gente vê que não é normal, né? Então, muitas medicações que usavam para insônia, que usavam para sono, a gente vê que hoje causam um transtorno a longo prazo impressionante no nosso cérebro, né? Então, não é qualquer medicação que dá sono que é boa para o sono. Então, às vezes eu pego muitos pacientes viciados em algumas medicações que são péssimas para o sono, né? Então, por isso a importância de procurar um especialista. Porque qual é o ideal da medicação para o sono, né? Uma medicação que não cause tolerância, você precisa de doses cada vez maiores para poder fazer efeito, e nenhuma medicação que cause dependência. Porque eu falo que a medicação é como se fosse uma muleta. Então, se você quebrou uma perna, você está com um problema, você restabeleceu a função daquela perna, está com uma muleta por um tempo, fazer uma fisioterapia por um tempo, mas depois eu quero tirar essa muleta. Então, a mesma coisa da medicação. A gente precisa fazer uma medicação que a gente consiga tirar depois, né? Então, não pode ser nunca uma medicação que cause dependência. E muitas vezes a gente pega no consultório pacientes dependentes de medicações que nem são boas para o sono e fazer o desmame é muito complicado, né? Então, precisa ter essa consciência também. Ok, doutora. E fora que também, dependendo de qual medicamento, você pode ter outra questão de saúde, que aí você precisa parar com esse medicamento e aí complica mais ainda essa situação. Mas, doutora, a gente tá falando muito de adulto, né? A gente tá contando aqui da rotina, do dia a dia, aquela rotina cansativa, trabalho, então só tenho à noite, eu quero fazer tudo à noite. Criança, bebês, podem ter insônia também? Podem, só que bebês, é porque assim, a gente divide o sono, né, o bebê é mais complicado, porque dependendo da porque assim, bebê no início, né, um bebê recém-nascido, é normal ele dormir 20 a 21 horas por dia, né, então o sono do bebê é um capítulo à parte, tá? Mas a criança, geralmente, algumas crianças têm muita dificuldade nesse sono, né, principalmente os recém-nascidos, né, muita dificuldade da manutenção desse sono. E eu falo que uma boa qualidade de sono começa lá desde recém-nascido, né? Então, essas mães estudarem sobre o sono da criança, tem vários livros sobre isso, né? Que a população em geral pode ler, para poder já estabelecer uma rotina de sono desde bebê é muito importante para poder evitar problemas futuros. Mas tem crianças que desde recém-nascido já tem uma dificuldade mesmo maior do que outras. Mas 90% dos casos dos problemas de sono de criança, de bebês, né, até 1 ano de idade, a gente consegue corrigir simplesmente com higiene do sono para bebês, né?
E, doutora, qual seria, então, o que acontece com a pessoa? Qual seria a consequência se ela não tratar a insônia? Como isso pode afetar outras áreas aí do nosso corpo? A insônia, né, ela altera muito a cognição, né? Então, o que é cognição? Aquela sua capacidade de se concentrar, capacidade de memória, né? Gera uma mudança de humor, né? A pessoa que não dorme bem está mais irritada, uma irritabilidade grande, né? É um cansaço também. Um cansaço crônico. Então, a insônia gera uma piora da qualidade de vida, né? Podendo trazer transtornos também cognitivos e comportamentais para essa pessoa. Uhum. Doutora, a gente recebeu algumas perguntas na nossa caixinha de pergunta lá no Instagram da Unimed Volta Redonda. Toda gravação de podcast a gente está colocando uma caixinha lá para que você possa também participar enviando as suas perguntas. E aí a gente recebeu algumas perguntas aqui lá dos nossos seguidores, né? Aqui tem uma pergunta bem interessante sobre o sono REM. Uma pessoa perguntou assim, por que algumas pessoas têm mais sono REM do que outras? Meu é 26 e da minha esposa é 20. Tá bom. Então, para quem não sabe, nós temos 4 fases do sono, tá bom? N1, N2, N3 e REM, tá? Então, N1 e N2 são considerados sonos mais superficiais e N3 e REM são considerados sonos mais profundos, tá? Então, a gente começa o sono no sono N1, passa no N2, vai para o N3 e chega no REM. E a gente vai fazendo esse ciclo, cada ciclo desse dura em torno de 1h30, 2 horas, tá? E aí nós fazemos de 4 a 5 ciclos desse por noite, tá bom? E aí a gente tem a divisão de porcentagem dentro da normalidade de cada sono desse, tá bom? O sono REM é o único sono onde a gente sonha, tá? A gente chama que é a fase do sono mais paradoxal. O seu corpo tá completamente relaxado, então é um sono a fase do sono que seu corpo tá mais relaxado, mas é a fase do sono que seu cérebro tá com alta produção. Então é a fase do sono onde seu cérebro tá altamente produtivo e seu corpo completamente relaxado, tá? Então é o único sono que a gente sonha e é um dos sonos profundos que é muito responsável por aquela nossa saciedade do sono. Sabe aquela coisa assim, dormir e acordei descansada? Você precisa de uma quantidade ideal de sono profundo para sentir essa saciedade do sono. Tem pessoas que não têm insônia, dormem aí 8, 9 horas por noite, mas acordam cansadas mesmo assim. E muitas vezes pode ser uma alteração desse sono profundo, tanto do N3 quanto do REM, né? Então, essa diferença de porcentagem de REM, igual ele referiu, é normal, tá? Então, o REM varia aí da normalidade, tá? Entre 19% e 24%, 25% mais ou menos, tá? Então, essas avaliações, a esposa dele tem 26%, ainda é dentro da normalidade. Às vezes o N3, que é o do sono profundo, tá um pouquinho diminuído, então tem essa compensação, tá? Doutora, necessariamente, quando a pessoa sonha, ela está de fato descansando? Por que da pergunta? Por exemplo, aquela pessoa que sonha muito e aí acorda aquela sensação que, nossa, eu vivi uma vida nesse sonho. Por que acontece isso? Porque algumas pessoas têm a queixa de falar, nossa, aí eu fico lembrando do sonho, fico tentando, o que está acontecendo? Então, assim, a gente só lembra do sonho quando a gente acorda no meio do sonho. Então, a gente só lembra do sonho quando a gente acorda no meio do sono REM, tá? E tem uns distúrbios do sono REM que a gente chama de... Às vezes as pessoas têm sonhos vívidos, né? Isso que você deve estar falando. Então, aquelas pessoas têm sonhos tão vívidos que parece que estão lutando, que ficam cansadas, tá? A gente chama de sonhos vívidos. E em alguns casos é um tipo de distúrbio do sono. Então, precisa ser avaliado. Então, aquelas pessoas que têm sonhos muito frequentes, sonhos vívidos que cansam com muita frequência, isso precisa ser avaliado na polissonografia, porque isso pode ser um distúrbio específico do sono REM. E esses sonhos vívidos também pode ser esses sonhos que tem personagens da vida real, tem, né? Aí você sonha com as pessoas do seu serviço, sonha com seu pai, com sua mãe. Mas muito dos nossos sonhos são coisas que acontecem durante o dia que a gente leva para nossa noite, né? Então, muito dos nossos sonhos, não todos, estão muito relacionados ao que a gente viveu aquele dia ou está vivendo naquele período. Doutora, e o que seria paralisia do sono? Então, paralisia do sono acontece exatamente no sono REM, tá? Então, lembra que eu te falei que no sono REM a gente tá com o corpo todo relaxado e o nosso cérebro muito ativo. E a paralisia do sono REM, então, você tem o despertar durante o sono REM e o seu corpo tá completamente parado e você não consegue mexer o seu corpo. É uma coisa desesperadora. E aí, eu vou deixar a dica para quem tem a paralisia do sono com frequência, o único músculo que mexe durante o sono REM é o músculo do olho. Por isso que é REM, é um termo em inglês.
Rapid Eyes Movement. Então, é o movimento rápido dos olhos. E aí, se você ficar tentando mexer o olho, você consegue voltar ao movimento do corpo, tá? Porque é uma sensação de consciência, parece que você tá tendo sim, consciência. Sim, você tá consciência, ali, mas o seu corpo você não consegue mexer. É uma coisa muito louca. Então, isso acontece em alguns distúrbios do sono. Então, quem tem paralisia do sono com frequência precisa investigar, porque está associado a alguns distúrbios do sono. Ou então pode acontecer de forma muito esporádica, tá, gente? 1, 2 vezes na vida, quando você está muito cansado. Às vezes você está muito, muito cansado, com muita privação do sono, aí vai tirar um cochilo, você entra rapidamente em sono REM, pode acontecer a paralisia do sono, tá? Mas não é normal, tá? Você ter paralisia do sono sempre. Se você tem, você precisa investigar isso. Doutora, a gente recebeu mais uma pergunta aqui. Algumas perguntas, pessoal, eu não vou ler elas exatamente porque ao longo do podcast a gente já tá respondendo, né? Mas tem uma aqui que tá assim: é normal ter insônia só em alguns dias da semana e no resto dormir normal? É normal. Porque às vezes é uma insônia que é só referente ao que aconteceu naquele dia da sua semana, né? Então, às vezes é um dia mais estressante, que você teve muito problema, que tem que resolver muita coisa no trabalho, tá? E aí você tem esses episódios de insônia aleatórios, tá? Então, não é considerado propriamente uma insônia crônica, né? São dias que você tem mais dificuldade para poder dormir. Doutora, aqui também tem se o banho faz parte da higiene do sono. Foi o que eu te falei, pode fazer, né? Então, tem pessoas que relaxam tomando um banho morno, por exemplo, antes de dormir, né? Então, eu falo que você tem que ter uma rotina para poder dormir. Então, você tem que criar coisas que você faça todo dia, para ser aquela rotinazinha, para o seu cérebro entender: nossa, está chegando a hora de dormir, estou indo dormir. Incluir um banho morno, relaxa, né? Ajuda sim. Aqui também nós temos uma seguidora nossa que mandou: qual a relação entre tecnologia e sono? Quantas telas atrapalham? Você já contextualizou isso, mas para a gente falar um pouquinho mais sobre as telas aí. As telas atrapalham muito por 2 motivos, né? Por conta dessa questão da melatonina, da produção de melatonina que a gente já conversou, e outra também pelo estímulo, né? Então, muitas vezes a tela te deixa num grau de excitação cerebral, de estímulo cerebral, que dificulta o cérebro entender que tá chegando a hora de dormir. E a questão de não ter fim, né? Você deita na cama, fica mexendo no celular, mexendo, e esquece da hora de dormir. Então, a tela é muito prejudicial para o sono. Próximo da hora de dormir, tentar esquecer a tela 1 hora antes, mais ou menos. Doutora, mais uma pergunta aqui é se a higiene do sono ela tem um modelo ideal para todos ou ela pode ter diferenças para cada pessoa? Tem diferenças para cada pessoa, porque tem coisas que relaxam para uma pessoa e irritam outras pessoas, né? Então, por isso que eu falo, são orientações que devem seguir. Tem coisas que são inegociáveis, tá? Mas tem coisas que são variáveis de paciente para paciente, né? Então, geralmente, numa consulta do sono, muitas vezes eu já dou uma pré-orientada verbalmente, deixo uma listinha da higiene do sono, quais são as medidas, e passo muitas vezes também, a gente chama de um questionário do sono, né? Que são perguntas e respostas. Você vai me responder durante uns 7 dias, mais ou menos, para a gente poder avaliar essa sua qualidade do sono, como realmente é o seu sono nesses dias. Mas a higiene do sono, dependendo dos tópicos, é um pouquinho variável de paciente para paciente, sim. Então, doutora, já caminhando aqui para o final deste episódio, né, do nosso podcast, quando então a pessoa deve procurar um profissional? Do sono? Para distúrbios do sono? Isso. Por 2 motivos. Então, só para poder contextualizar, que muitas pessoas perguntam isso. Qual o tempo normal de se dormir, né? Então, existem os dormidores curtos, tá? Que precisam de 6 horas de sono e acordam bem, tá? Existem os dormidores longos, que precisam de 9 horas de sono para poder acordar bem. E tem a média da população que precisa ir de 7 a 8 horas de sono, tá bom? Então, se você dorme menos que 6 horas de sono e mais que 9 horas de sono por noite, isso daí precisa dar uma avaliada. E se você dorme um período normal de sono e acorda cansado ou com aquela sensação de sono não reparador ou tem muita sonolência durante o dia, esse sono também tem que ser investigado. Então, quando não é insônia, né, insônia, essa dificuldade inicial de manter, existem outros distúrbios do sono, que a pessoa dorme uma noite inteira, mas não acorda recuperada. Acorda cansada, com aquela sensação de sono não reparador, então isso também precisa procurar um especialista de sono, tá? Pessoas que roncam, roncar não é normal,
Parar de respirar à noite não é normal, né? Então, antes a gente fala, ai, não, roncar é normal, todo mundo da minha família ronca. Não, gente, não é normal. O ronco demonstra alguma obstrução da sua via aérea durante a noite. E isso prejudica a qualidade do sono. E quando não é tratado, a longo prazo vai piorando cada vez mais. Então, isso não é normal, tá? E aí, doutora, o ideal para conseguir identificar, eu preciso de 8 horas, eu preciso de 9 horas, seria esse exame? Ou a pessoa consegue ir analisando? Não precisa do exame para poder identificar qual é o seu perfil, né? Então, se você dorme 6 horas e acorda saciada, acorda bem, fica bem com 6 horas, você é um dormidor curto e só precisa de 6 horas, tá? Agora, você que vai avaliando quanto tempo de sono que você precisa. Eu sou uma pessoa que com 7 horas de sono eu fico ótima. Mas se eu dormir menos que isso, eu já fico, sabe? Já acorda meio ruim. Então, acho que cada um consegue determinar aí quantas horas de sono precisa para poder ficar bem. Então, é a quantidade de sono para você acordar bem. Mas se isso são mais de 9 horas, alguma coisa tem aí. Não é normal também, tá? Então, gente, estamos caminhando aí para o fim do nosso podcast. Para os próximos, você também pode enviar a sua pergunta lá no Instagram da Unimed Volta Redonda. Doutora Roberta, meu muito obrigada em nome da Unimed Volta Redonda. Destaco que este podcast estará publicado aí no Instagram da Unimed Volta Redonda, no YouTube da Unimed Volta Redonda e no Spotify também. A gente tem o nosso Spotify lá, Pode Mais Saúde, Unimed Volta Redonda. Você vai conseguir acessar esse podcast para poder rever, também compartilhar com seus amigos que você sabe que está tendo aí algum conflito com o sono, né? Como eu mesma falei, olha, tá sendo importante para mim aqui hoje. Doutora, então, muito obrigada. Até o próximo podcast para vocês. Se a senhora quiser falar alguma coisa. Bom, obrigada a vocês pelo convite, tá? E o que a gente tem que compreender é que a qualidade do sono interfere muito no nosso dia. Então, não deixe isso passar. Procure uma ajuda, procure um tratamento para poder melhorar a qualidade do sono, que consequentemente vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, até a próxima, pessoal. Até o próximo Pode Mais Saúde da Unimed Volta Redonda.